amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal que fala dos grandes momentos do futebol brasileiro, mas sempre com um grande convidado. Eu sou Elias Costa, estou sempre aqui com você, trazendo um grande convidado para falar das coisas do futebol. E nesta semana vamos receber um convidado que fez história no Flamengo, principalmente no Clássico dos Milhões. Você não sabe qual é o Clássico dos Milhões? Flamengo e Vasco, isso mesmo. Quem vai nos contar, relembrar essa história é Marcelo Ribeiro, ou mais conhecido como Bugica, ex-atacante do Flamengo, do Botafogo, grande atacante do futebol brasileiro. Tudo bem, Bugica? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube para falar, logicamente, de futebol e da sua carreira. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Elias. Prazer estar aqui no canal Brazuca. Prazer estar aqui com você, com todas essas pessoas que te acompanham e curtem o teu programa. Que maravilha. Lembrando você que você pode ir lá no Brazuca Esporte Clube, no nosso canal, se inscrever, logicamente, espalhar para geral e para quem gosta de futebol e, lógico, né, dar aquela curtida nesse bate-papo maravilhoso. Mas, Bugica, já começando a nossa conversa, primeiro, Marcelo Ribeiro, como é que surgiu esse apelido Bugica? Bugica é apelido do meu pai, né? Bugica é um apelido que meu pai tem desde a adolescência, desde criança. E a pessoa que me levou para o Flamengo, né, junto com meu irmão, o doutor Adail Braga, o meu irmão jogava no Flamengo também, o doutor Adail Braga, quem fez a ponte para eu ir para o Flamengo, era diretor da base do Flamengo, de Cachoeiro de Itapemirim, conhecia o meu pai, conhece o meu pai, né? E sabia do apelido do meu pai. E quando eu cheguei ao Rio, quando eu cheguei no infantil do Flamengo, ele começou a me chamar de Bugiquinha, 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 Bugiquinha. Quando eu fui perceber, já tinha todo mundo chamando de Bugiquinha, aí pegou. Aí ficou Bugica mesmo, aí não teve como mais tirar. Que maravilha. Você é do Espírito Santo? Cachoeiro de Itapemirim. E está no Acre, isso? Estou no Acre. Nesse momento eu estou no Acre, morando no Acre. E moro no Acre há 16 anos já e muito bem recebido aqui, mas sempre indo ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro para rever familiares e amigos. E como é que surgiu essa oportunidade de morar no norte do Brasil? Eu vim, na verdade, eu vim ver uma ex-namorada, né, que eu conheci enquanto baiano, quando joguei no Bahia. Aí vim passar uns dias aqui, já se vão 16 anos. A gente acabou morando junto um tempo, separou, já tinha feito algumas coisas por aqui. Comecei a cursar educação física por aqui, né, fazer a faculdade de educação física e acabei ficando. E aqui estou até hoje. Que maravilha. Você disse que foi menino para o Flamengo com quantos anos? Com 14 anos. Essa oportunidade de jogar no Flamengo? Bom, essa oportunidade surgiu quando, né, o Estrela do Norte Futebol Clube, a escolinha do Estrela do Norte Futebol Clube, de Cachoeiro de Itapemirim, foi fazer um amistoso contra um time de Padre Miguel, né, no Rio de Janeiro. O doutor Adail Braga foi ver esse jogo, meu irmão também estava lá. E depois desse jogo aí, em uma conversa dentro dos vestiários, meu irmão jogou no juvenil do Flamengo. O meu irmão presenciou uma conversa entre o doutor Adail e o seu Dida, que foi meu primeiro treinador no Flamengo. Dida é jogador, ídolo do Flamengo, né? Inclusive ídolo do Zico. Isso. Meu irmão presenciou essa conversa entre os dois dentro do vestiário na Gávea e percebeu que eles estavam tratando na conversa de um atacante para o infantil. Aí o meu irmão levantou o dedinho, eu tenho em casa, tenho um. Aí conversou com o doutor Daí, conversou com o seu dia, daí eles pediram que eu já me apresentasse na Gávea para fazer uns testes. Né? O doutor Adail já tinha me visto jogar. Fui para o Rio de Janeiro, fiz os testes fazer os testes no infantil, que era muito mais complicado que é hoje, tinha-se muito mais qualidade, muita gente chegando do que é hoje. E graças a Deus eu tive a oportunidade, fiz o teste, passei e fui ficando até chegar ao profissional, passando por todas as categorias de base até chegar ao profissional.
Oi, na sua época você pegou uma base boa, uma seleção, na verdade, na sua época. Era Não, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano. eu tinha alguns jogadores assim, os caras não jogavam nada não, né? Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Marquinhos, Fabinho, Nélio, Piá, né? Nossa, Marcelinho, esses caras aí que não jogavam nada. e, Na realidade, eu tive a oportunidade de jogar nesses caras, eu acho que assim, tecnicamente falando, o atleta de menos qualidade, assim, seria eu, né? Que eu era o cara mais velocista, mais determinado, né? E eu me dei muito bem com esses caras por conta da qualidade técnica deles. sim. Você não era um centroavante, você era um atacante. Não Era era um também atacante, eu jogava pelos dois lados, né? Mais pelos lados, né? E assim, eu era muito rápido, sempre fui muito rápido. Hoje não, hoje eu estou na velocidade da formiga, da tartaruga. Mas antigamente, principalmente no início da carreira, eu sempre muito veloz, não tinha peso para carregar. Então, assim, as bolas de Sim, contra-ataque eram sempre comigo e eu sempre tive muita facilidade. Né? Até hoje eu sempre tive muita facilidade de usar tanto a perna direita quanto a perna esquerda para chutar, para passar, para fazer. E isso facilitou muito para que eu chegasse ao profissional. verdade. E quando surgiu essa oportunidade no profissional? Quem foi o responsável? O responsável pela minha chegada ao profissional do Flamengo, a minha chegada ao profissional do Flamengo, ela se deu depois da decisão do Campeonato Carioca de Juniores, né, que nós jogamos contra o Vasco. O Flamengo venceu o Vasco por 2-1 na final. Eu fiz os 2 gols nessa final. O Aí destino, hein? nós somos campeões carioca. Aí tivemos a comissão técnica e a diretoria da época deu uns dias de folga para a gente. Eu viajei para o Espírito Santo, para casa dos pais. A decisão aconteceu no sábado. No domingo, eu viajei, né, à noite. Cheguei na segunda-feira de manhã cedo na casa dos meus pais. E isso de manhã cedo. Meio-dia chegou um telegrama, na época do telegrama ainda, em casa, pedindo para que eu retornasse ao Rio de Janeiro, porque o Tele Santana, nada menos, Olha, nada menos, Tele Santana pediu para que eu me apresentasse ao profissional, que o profissional ia fazer uns amistosos, e ele queria que eu participasse desses jogos. Imediatamente, meu pai providenciou a passagem, não tinha como dizer, eu não vou, né? sim. À noite mesmo, entrei no ônibus, domingo de manhã eu me apresentei ao profissional, já treinei com o profissional de manhã mesmo, isso na terça, na quarta-feira, eu acho que nós fomos para Vitória da Conquista na Bahia, fizemos um amistoso lá e na semana seguinte, na segunda, terça-feira, nós estávamos viajando para o Canadá para fazer um amistoso no Canadá e daí eu não voltei mais para a equipe de juniores, fiquei direto no profissional. E que ano foi isso, mais ou menos? Você lembra? Foi em 89, em 89, né? 1989, 89. Né? Eu nem tinha estourado minha idade de juniores ainda. Aí o Uhum. Tele Santana, né, assim, como eu considero, não por ter, sempre eu considerei um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, pô, eu fico muito orgulhoso em dizer que quem disse que eu jogava futebol para estar no profissional do Flamengo foi o Tele. E aí, lançado pelo Tele Santana, que não é para qualquer um, não, hein? Sim, sim. Né, e isso me dá muito orgulho, né? E chegar no profissional e ainda tendo o aval do senhor Arthur Antunes Coimbra, aí, cara, aí é uma coisa que assim, mexe muito com a minha emoção até hoje, né? Porque eu Sim. tive a oportunidade de jogar no Flamengo, eu ainda joguei no Flamengo com Leandro, Júnior e Zico, né? Base campeã Três histórica do Flamengo. ícones, três ícones da história do Clube de Regatas do Flamengo, né? Aí tirando os outros, né? Que são mais novos, Zinho, Ailton, Leonardo, Zé Goleiro, um monte de gente aí que fez parte da minha história enquanto atleta do Flamengo. E como é que era a convivência com o seu Tele? Ele era muito Cara, exigente mesmo? era um cara que, assim, eu não tive nenhum treinador como ele ainda. Muito humano, né? Gostava da disciplina,
O Tele tinha uma coisa que, quando ele percebia alguma dificuldade que pudesse ser melhorada no atleta, né, terminava, todo mundo treinava, fazia os treinos normais, terminava ali, ele chegava assim: ei, vem aqui. Se chutava mal, ia trabalhar chute, se passava mal, ia trabalhar passe, cabeceio, domínio, ficava mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia a mais trabalhando específico com ele. E isso eu agradeço, porque até hoje eu bato bem na bola, né? Isso que as pessoas que batem pelada comigo dizem, né? E eu agradeço ao Tele, porque ele aperfeiçoou, eu consegui aperfeiçoar com ele, com os ensinamentos dele, a minha batida na bola, domínio, cabeceio, tudo, porque ele percebeu que tinha uma dificuldade e me fez ver que eu precisava trabalhar mais. Sim. Bugica, eu vou até antecipar 2 perguntas que eu costumo fazer para o convidado sempre lá no final do nosso bate-papo, mas eu vou antecipar com você. Seu jogo e seu gol inesquecível. 5 de novembro de 1989, Flamengo 2-0 em cima do Vasco. Um Flamengo que entrava, entrava não, né? O Vasco era tido como favorito, tinha um time de muita qualidade, né? Chamada de Isso a gente não Vasco, pode né? A chamada Vasco é um time de muita qualidade. Tinha o Bebeto estreando com a camisa do Vasco jogando pelo Flamengo, né? Isso deu um contexto todo especial à partida, tanto que até hoje eu sou lembrado na história do Clube de Regatas do Flamengo, porque tinha todo esse envolvimento, o Bebeto, que a torcida, a diretoria, inclusive nós jogadores esperávamos que retornasse ao Flamengo, mas ele teve o olhar profissional, né? Foi muito profissional na decisão que tomou e foi para o Vasco. E nesse jogo eu tive, não foi um gol, né? Foram 2 gols, os 2 gols que eu fiz nessa partida, que foram os gols mais importantes da minha carreira, e é incrível, né? Toda semana, depois desses gols, não tem uma semana que alguém não me lembre desses gols. E já se vão 33 anos. É verdade. Mas isso para você, logicamente, é marcante, né? Pô, Sim, mesmo sim, fazer sim. parte da história do Flamengo e de um clássico, né? Como Flamengo e Vasco. Cara, quem diz que não gosta da situação, eu acho que, né? E eu gosto. É uma coisa que me faz, que me deixou na história do clube, e é na história Sim. do clube de regatas mesmo, do Flamengo. E é bom ver o torcedor lembrando, né? Eu fiz outras partidas, fiz outros gols, mas é sempre esses gols aí que são meu elo de ligação com o torcedor do Flamengo. Com o torcedor do Flamengo. E você, era torcedor do Flamengo, né? Não, eu Ou é sempre, nunca neguei, inclusive quando eu fui jogar no Botafogo, nos outros clubes que eu passei, eu nunca neguei as minhas raízes, não. Sempre fui torcedor do Flamengo, nunca deixei de ser, mas sempre fui extremamente profissional aos clubes que estavam me dando de comer, né? Sempre trabalhei com afinco, sempre determinado, sempre fazendo o melhor por conta do salário que os outros clubes me pagavam. Mas nunca neguei que eu sou torcedor do Flamengo. E não nego. E acredito que esse foi um jogo muito especial para você, porque você praticamente estava substituindo o Bebeto, que era titular. Até o Campeonato Carioca de 89 era titular do Flamengo. Sim, sim, sim. É aquela coisa, né? E tinha alguns outros centroavantes, tinha o Nando, tinha o Borg, tinha alguns outros centroavantes, mas o Flamengo não vinha bem na competição, não vinha bem no Brasileiro desse ano. Sim. Né? Aí o Espinosa, que tinha substituído o Tele, era o treinador, né? Em conversa com a comissão técnica e com o Zico Júnior, resolveram que o time precisava ser um pouquinho mais agressivo na marcação. Sim. Né? Aí colocou, para jogar, colocou o Alcindo, o Luiz Carlos e eu, para que a gente tivesse um pouquinho mais de força, pelo menos para ajudar na marcação, para a bola do Vasco não sair tão tranquila, porque o Vasco tinha um timaço, desde a zaga, meio de campo e ataque, principalmente meio de campo, muito, muito criativo. Né? E a gente tinha que fazer com que essa bola chegasse estourada no meio de campo. E aí sim foi.
o tempo todo, né? No meu caso, eu digo para as pessoas, eu acho que eu não toquei na bola 10 vezes durante o jogo, na partida toda, né? Só correndo para ajudar a marcar essas coisas todas, mas eu tive a felicidade de, na hora que a bola passou na frente do gol, eu estar pertinho e conseguir fazer os gols e ajudar o Flamengo a conquistar aquela vitória, né? E nesse jogo, né, o time todo jogou muito, muito mesmo. Né, mas tem dois personagens aí que o torcedor do Vasco, alguns diretores do Vasco, Miranda, alguns jogadores, né, disseram que eram velhinhos, que não sei o que iam fazer, que iam acontecer. O Júnior e o Zico atropelaram os garotões do Vasco, né, junto que, assim, no meu conceito, né, toda a equipe jogou muito bem, mas sim, Zico, Júnior, Luiz Carlos e Alcindo foram os melhores jogadores nessa partida. Ditaram o ritmo do time. Sim. Esses 4 arrebentaram com o jogo. Os outros todos com coadjuvantes, né? Mas com boa partida. E eu tive a felicidade de ter feito os 2 gols. Foi a estrela responsável pela vitória rubro-negra. Você falou num personagem também dessa partida, que é o técnico saudoso, o técnico Valdir Espinosa. Valdir Espinosa. Como é que ele fez no vestiário para motivar? Claro, Flamengo e Vasco, logicamente, não precisa muita coisa para motivar o jogador, mas o que ele fez? Qual foi o trabalho dele dentro do vestiário? O trabalho dele do vestiário foi facilitado por conta daquilo que se for da guerra que foi o pré-jogo, né? Hoje, pré-jogo, né? O que antecedeu o jogo, né? A torcida do Vasco falando, a diretoria do Vasco falando, só botando pilha. Não precisou muita coisa, não, porque a pilha foi posta na cabeça do Zico e do Júnior, que eram os nossos líderes, né? Em especial o Zico. Né? O Espinosa trabalhou a cabeça da gente em cima daquilo que estavam falando. O Zico, se você pegar o jogo e ver, o Zico e o Júnior correram pra caramba, correram, inclusive no segundo gol do contra-ataque, que o Júnior rouba a bola, o Júnior chega no ataque na minha frente ainda. Né? Só que ele puxou o freio, o Alcindo deu pro Galo e eu entrei do outro lado. Mas, cara, era muita fome naquele jogo ali, podia estar jogando até hoje, que o Vasco não conseguiria fazer gol. Além desse jogo, tem outro assim que você não esquece? Com a camisa do Flamengo? Com a camisa do Flamengo, eu tenho 3 jogos especiais. O primeiro é esse aí, Flamengo e Vasco. O segundo, Flamengo e Fluminense em Juiz de Fora, despedida do Zico. O último jogo oficial do Zico com a camisa do Flamengo. E nós vencemos o Fluminense por 5-0. E eu tive a felicidade de fazer os 2 gols. 2 não, né? Tive a felicidade de fazer o 5º gol desse jogo. Né? Os gols foram de Zico, Renato, Luiz Carlos, Uidemar e eu. Eu fiz o 5º. Né? E a despedida dele no Maracanã, a despedida do Galo no Maracanã, contra a seleção do resto do mundo. E eu tive a felicidade de participar desses 3 jogos, todos eles junto com o Zico. Participei de outros, mas esses 3 aí foram os jogos que marcaram a minha carreira dentro do Flamengo. E eu poderia citar aqui que o último Flamengo e Vasco do Zico, eu estava presente, que foi justamente esse 2-0. 2-0. Os 2-0 no Campeonato Brasileiro de 89, verdade. Isso. Bom, logicamente você está citando muito aí o Zico, para mim é unanimidade. Para você, então, o que significou ele como seu ídolo e ainda atuar ao lado dele por um bom tempo? Cara, desde moleque, né? Eu venho de uma família flamenguista. Meu pai flamenguista daquele que o Flamengo pode matá-lo. Meu pai não vê jogo do Flamengo, não pode. Nem ouve. Não pode. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, jogos do Flamengo, meu pai sumia, desaparecia. Saía de perto de televisão, saía de perto de rádio. Nem quando você jogava? Nem quando eu jogava. Amistosos, sim. Amistosos ele conseguia. Agora, jogos valendo 2, 3 pontos, não, antigamente eram 2, né? Isso. Jogos valendo 2 pontos, ele não via, porque ele fica muito nervoso. E até hoje, meu pai vai jogar o Flamengo, ele se tranca no quarto, televisão alta,
a gente gosta de ver os jogos, a gente deixa num volume que não chegue, que ele não tenha acesso, para a gente não poder, porque, assim, pode ganhar ou perder. Ganhar ou perder no outro dia, no dia seguinte, ele vê replay quantas vezes for, ouve, quiserem xingar, pode falar que está tranquilo, mas durante o jogo ele não pode ver. E aí essa coisa dessa ligação com o Flamengo, né, que me levou. E eu sempre vi, desde moleque, né, vendo Zico, Júnior, Adílio, Leandro, Raul, Marinho, Toninho Baiano, Moser, Figueiredo, sabe? Essa geração toda que a gente vem acompanhando do Flamengo. E eu nunca me imaginei ter a oportunidade de jogar no Flamengo. Eu sempre gostei de bater pelada, disputar, jogar no seu Zezinho, no time do Estrela do Norte Futebol Clube, fazer meus negócios de jogos lá, mas eu nunca me imaginei saindo de Cachoeiro para ir para o Rio de Janeiro, para o Flamengo, para jogar futebol. E nunca me imaginei chegando à profissional do Flamengo. Sim. Eu sou um cara muito tranquilo, muito light, assim, não crio expectativas de futuro. Né? Só que um belo dia, no dia que resolveu que eu fui para o Flamengo, eu estou bem dentro de sala de aula, no Polivalente aqui da BAN, lá em Cachoeiro. Estou tranquilo, fazendo minhas tarefas, aí de repente a diretora bota a cabeça na porta, junto com meu pai, e me tiram de dentro de sala de aula. Mandaram meu pai, a diretora pediu para que eu pegasse meu material, me retirasse da aula, que eu tinha que ir para casa. Isso era mais ou menos 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas da manhã. E a minha passagem já estava comprada para eu viajar ao meio-dia. Sim. Aí eu saí de casa, já cheguei em casa, minha mãe foi arrumando minhas coisas. Aí meu pai no caminho já foi informando que você vai para o Rio, não sei o quê. Aí eu já comecei a chorar porque Rio de Janeiro, nunca tinha ido sozinho num ônibus, né? Meu pai já estava com a autorização do juizado de menores para eu poder viajar sozinho. Sim. Aí meu pai foi me explicar, não, fica tranquilo, teu irmão vai estar lá na rodoviária te esperando. Eu fui. Cheguei, peguei minhas coisas, entrei no ônibus, cheguei, meu irmão realmente estava na rodoviária me esperando. Estava ele, Alexandre e o Jorginho, irmão do Júnior Baiano, na rodoviária me esperando. Aí nós chegamos, pegamos o ônibus, embora para a concentração, descansei, no outro dia de manhã cedinho, morava em Jacarepaguá, a concentração em Jacarepaguá, tinha que ir para Gávea, acordava 4h30 da manhã para pegar o 755, andar 2 horas de ônibus para poder chegar em tempo de treinar, né? Então, assim, são coisas que o Flamengo me proporcionou, que inclusive a questão da disciplina, né, que eu carrego até hoje, por conta daquilo que o esporte de alto rendimento me proporcionou, e principalmente o Flamengo. E chegar ao Flamengo, tá com essas feras todas, cara, depois que você passa por todas as categorias de base, você vendo jogadores de muita qualidade chegando e saindo, porque era mais rotativo, né? O Flamengo dava mais oportunidade, via o talento, já levava para fazer o teste. Hoje não, hoje tem todo um contexto, tem uma burocracia tremenda, inclusive por conta disso, muitos talentos se perdem. E aí eu passei por toda a categoria de base, até chegar ao profissional em 89, né, sendo campeão carioca de júnior, e subir ao profissional em 89, e chegar dentro de um vestiário profissional com Zico e Júnior, e aí você chega, né, com um diferencial, porque eu fui muito bem recebido, principalmente pelos ditos mais experientes, né? E nos jogos, né, todos os jogos que eu fiz com eles sempre disseram: a responsabilidade é nossa, você está chegando agora, faz aquilo que você fazia no Júnior, que a responsabilidade de qualquer coisa que der errado é nossa. Então isso deixava muito tranquilo para ir para os jogos. Que maravilha. E no ano seguinte, em 1990, troca o Flamengo pelo Botafogo. Como é que foi essa troca? Essa troca foi uma coisa que não tive muito o que fazer, né? Treinei de manhã com o Botafogo,
Fui para a concentração, que era em São Conrado, para descansar e almoçar, e voltar à tarde para treinar. Nós treinaríamos 2 períodos nesse dia. E eu cheguei, estava descansando, aí chegou o rapaz lá do Flamengo, funcionário do clube, me chamando, dizendo que eu tinha que trocar de roupa, que ele ia me levar no escritório do Léo Rabelo, que o Léo Rabelo queria falar comigo. Cheguei no escritório do Léo Rabelo começou a conversar, foi conversando. Aí ele disse, o Botafogo quer comprar seu passe, e aí o que você quer? Eu disse, não vou, não quero. Não quero, não vou. Quando eu disse não quero, ele falou, não tem jeito, você já foi vendido. Já foi. Já foi. Inclusive, o presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho, falecido Gilberto Cardoso Filho, né, tenho muita mágoa referente a isso por conta da situação. Eu não fui comunicado, eu simplesmente fui vendido, sem perguntar, sem me perguntarem, nenhum funcionário do Flamengo me perguntar se eu queria ir. Até hoje, nunca ninguém me falou, nunca ninguém comentou nada comigo. Essa é a única mágoa que eu tenho. Não com o Flamengo, mas com os dirigentes do Flamengo da época, que eu achei que faltaram muito respeito comigo. E mesmo assim, conquistou um carioca lá. Eu conquistei uma Copa do Brasil. Deu tempo de conquistar uma Copa do Brasil. Conquistei depois do Botafogo, exatamente. Sim, sim. E assim, foi muito, 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 muito legal. Eu rodei por outros clubes no Brasil e outros clubes no exterior, mas a experiência que eu tive de Flamengo e de Botafogo foram essenciais para mim. Conviveste com o seu Emil Pinheiro, famoso seu Emil Pinheiro, né? E eu fui vice-campeão brasileiro com o Botafogo, né? Em 92, né? Naquela decisão de que nós perdemos para o Flamengo. O Botafogo teve a melhor campanha durante toda a competição. Melhor campanha durante toda a competição, não, porque a competição termina no último jogo. E nós chegamos nos últimos jogos do campeonato com a vantagem de jogar por 2 empates, tomamos um sacode do Flamengo no primeiro jogo, que aí já não teve como tirar mais. E é aquela coisa, né, cara? O Flamengo, quando chega, é tenso. É verdade. Você não estava no churrasco do Renato e do Gaúcho, né? Eu estava com vontade de matar ele no dia seguinte. Não, porque foi assim, pegou mal. Né? A gente perde, todo mundo muito puto. Havia uma aposta. E o Renato e o Gaúcho sempre foram daquele jeito, a gente sabia. Pô, mas imagina, você vai para uma final de Campeonato Brasileiro, jogando por 2 empates. Você toma 3 cocos assim, 1, 2, 3. 15 minutos, 3-0 para o Flamengo. E no outro dia você vê teu companheiro com carninha na boca Pô, a vontade da galera era pegar o Renato, botar no tronco e dar-lhe com a chibata. Mas deu tempo de conversar com ele ou o Emil já resolveu o assunto? Não deu tempo não, ele sumiu. Porque o Emil já resolveu o assunto antes. Também já ficou por conta dele, né? Verdade. Depois no segundo jogo... Não daria jogo, nada se ele não tivesse... O problema foi, televisão, né? Se não tivesse só ali, e se fosse só eles dois, ou a galera toda, né? Porque nessa época havia um convívio maior, né? Os grupos de todas as equipes, os atletas interagiam mais, então tinha churrasco com todo mundo, estava todo mundo presente ali, na hora de jogar o pau quebrava. Sim. Mas ali fora do campo era todo mundo muito amigo, não tinha problema nenhum. Se não tivesse aparecido na televisão, se não tivesse dado mídia, não teria acontecido nada. E ó, gerou matéria ainda, né? Vésperas da grande final ainda. E dava. O último jogo era para pô. Aí o cara. Aí não, aí a galera ficou muito por conta. Né? Mas a gente sabia que o Renato até hoje tem esse perfil, né? É verdade, é verdade. Bugica, já começando a encaminhar o nosso papo, você conseguiu realizar os seus objetivos no futebol como jogador? Ou faltou alguma coisa? Não. Assim, eu acho que para todo o objetivo maior de todo atleta, quando eu comecei a carreira, né, eu não me imaginava chegar ao futebol profissional. E como torcedor do Flamengo, o objetivo sempre foi chegar ao profissional do Flamengo. Cheguei. Eu não esperava nunca chegar ao profissional do Flamengo e ainda ter oportunidade
de jogar com os maiores ídolos da nação. Com o maior ídolo da nação, que ainda não tinha um Zico, Leandro, né? Que daquela geração, final de 70, 80, início dos anos 80 ali, jogando. E eu tive a felicidade de jogar com o maior ídolo do futebol brasileiro, na minha opinião. Ali foi. Né? Tanto que às vezes eu falo, pô, tudo que eu tinha de viver de futebol, eu vivi dentro do Flamengo. Jogar no Maracanã, jogando pelo Flamengo, fazendo gol no maior rival, pô, é o sonho de todo moleque. É o sonho de todo moleque. E eu consegui chegar. Sou muito grato a Deus por todas as oportunidades que teve. Sou muito grato a todas as equipes do futebol brasileiro e exterior que abriram as portas para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Mas o meu objetivo ele foi alcançado quando joguei no Flamengo. Que maravilha. E hoje, como torcedor, Pedro ou Gabigol? Ou os dois? Nesse momento, os dois. Mas se fizer uma análise mais técnica, mais tática, tem que sair um. Para mim, saiu o Gabigol, porque o momento do Gabigol hoje, não eu, tá? Isso é uma análise minha. O Gabigol pode render muito mais, produzir muito mais do que está produzindo. E é um conceito meu. O Pedro é muito mais efetivo do que o Gabriel dentro da área. E está sendo provado. A média de gols do Pedro ela é maior do que o Gabriel. E se você pegar a minutagem do Gabriel, o Gabriel joga todos os jogos. Sim, verdade. Todos os jogos. Né? Eu não sei o que se pensa. Ele tem jogado bem. No último jogo que eu vi, eu acho que ele teve 3 oportunidades ali, mais ou menos claras de gol, e não concluiu. E o Pedro, com 2, teve 3, fez 2. Então, é mais ou menos por aí. Vai entrar o Everton Cebolinha, entra no lugar de quem? Na minha opinião, entra no lugar do Gabriel, por conta do momento. Verdade. E esse Flamengo aí, como você disse, com Everton Cebolinha, Pedro numa ótima fase, Gabigol, mais agora o Vidal, mais aí pode repetir a campanha de 2019? Eu acho que pode. Eu acho que pode, sim, repetir essa campanha. Mas essa campanha ela só não vai ser repetida se a vaidade começar a imperar. Se a vaidade começar a imperar, porque são jogadores que têm condições de ser titular em qualquer equipe do futebol brasileiro e muitos clubes no mundo. Né? São jogadores de nome, são jogadores de muita qualidade. Se não houver vaidade, se o maior intuito desses atletas, o maior objetivo deles for fazer o Flamengo campeão, independente de quem jogue e quem não jogue, o Flamengo tem tudo para repetir 2019. Verdade. Bugica, já te agradecendo aí por reservar um tempinho para conversar com a gente, para participar do nosso programa pré-eleição, no nosso canal Brazuca Esporte Clube. Eu sempre encerro o bate-papo com o convidado, escalando um time no qual o convidado se destacou, e o convidado define esse time em uma frase. Eu vou fazer essa brincadeira com você. Vou escalar aquele time que venceu o Vasco por 2-0, com 2 gols seus, e você define esse time em uma frase. Vou escalá-lo aqui, você pode até me corrigir em alguma coisa aqui. Zé Carlos Josimar Júnior, o Júnior jogou na zaga nessa partida, Fernando e Leonardo, Ailton Luiz Carlos, depois Zé Carlos Paulista, Zico, Ezinho, Alcindo e Bugica, depois Nando. O técnico Valdir Espinosa. Define esse time em uma frase, Bugica. Eu vou defini-lo em uma palavra. Espetacular. Isso aí, sacudiu o maraca naquele... Assim, foi o time que marcou minha carreira, né? Então, assim, grandes jogadores, a maioria deles de nível de seleção brasileira, a maioria deles passou pela seleção brasileira, e Deus me permitiu ter a oportunidade de jogar com esses caras aí. Verdade. Conversamos com Marcelo Ribeiro, ou mais conhecido como
Bugica, grande atacante da história do Flamengo e do futebol brasileiro. Bugica, muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, no nosso programa Preleção. Até uma próxima vez. Obrigado, Elias, pelo convite. Quando precisar, só convidar. A gente só tem que combinar os horários por conta do fuso. Beleza? Verdade. Abraço, irmão. Fica com Deus. Preleção volta na próxima semana, sempre com um grande convidado. Até a próxima. Abração, Bugica. Abraço. Fica com o Zico. Bebeto esperto veio para roubar. Alcindo melhor ainda, já descola um bom lançamento para o Luiz Carlos. Melhor ainda o toque para o Alcindo. Tem o Bugica no meio, pode bater ou cruzar. Olha o Bugica chegando, é gol! Gol do Flamengo, Num contra-ataque rápido, Bugica conferiu. Na marca de 30 minutos do primeiro tempo. 5 do Flamengo contra 2 do Vasco. Vai aparecendo o Zé do Carmo. Aí o toque para o Zico, não tem impedimento não. Olha a bola no meio, vai entrando o Bugica, gol! Gol!